examinando as Escrituras. Nós estamos examinando no livro do Êxodo, capítulo 18, e estaremos lendo a partir do versículo de número 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Então nós já temos aqui um modelo do Messias, que viria após Moisés, superior a Moisés, mas que também instituiu os seus apóstolos para estarem com ele, para irem pelas cidades ensinando, curando, então colaborando com a obra de Cristo. Então, o modelo do ministério de Cristo, ele próprio já encontrou aqui na vida de Moisés. Moisés prefigurou o Messias, o libertador. Este libertador é o que tem o poder de Deus, é o que abre o mar, é o que realiza milagres, é o que realizou grandes sinais e maravilhas ali no Egito, para tirar o povo do Egito. Então Jesus também realiza sinais para tirar o homem e a mulher das mãos do diabo. Jesus veio para libertar do diabo, do reino das trevas, da escravidão do mal, do pecado, assim como Moisés tirou o povo do domínio do Egito, de Faraó, que ali prefigurava também o espírito daquele que escraviza, o espírito daquele que possui as pessoas e não lhes dá liberdade. Cada vez vai piorando a carga, o trabalho, vai sufocando o povo com o trabalho ilegítimo, o trabalho escravo. Então Jesus é o libertador, assim como Moisés libertou o povo do Egito, Jesus nos liberta do império das trevas, do príncipe das trevas, do reino do mal, da escravidão, da opressão maligna, da opressão das trevas do diabo, para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus, para a liberdade, para a terra prometida. E Jesus realiza essa obra, assim como Moisés, com sinais, com milagres e também com o ensino, a revelação de Deus. Ele traz o conhecimento de Deus para que o povo possa andar no caminho do Senhor, andar na luz, andar na verdade. Porque se o povo não andar nessa direção, ele não acha o caminho pelo deserto. Ele não vai chegar à terra prometida. Se ele desobedecer a Deus, se ele não conhecer a Deus, se ele não adorar somente a Deus, este povo vai perecer no deserto. E Cristo é aquele também que nos conduz do reino da mentira, do mal, das trevas, do pecado, do diabo, ele nos leva para o reino de Deus. Mas também nos conduz examinando as Escrituras, abrindo as Escrituras, revelando a palavra de Deus e através agora do batismo com o Espírito Santo. Porque agora o reino para o qual nós caminhamos é o reino celestial, é o reino da eternidade. O seu reino não é deste mundo. Então, outra posição superior de Cristo em relação a Moisés é que Moisés conduziu o povo para um reino nessa terra, lá em Jerusalém, além do Jordão, na terra prometida, na terra de Israel, nesta terra. Mas Cristo nos tira deste ambiente terreno, nos tira da terra, do mal, do pecado, e nos leva para o reino
celestial, o reino eterno, o reino da glória, o reino superior, o reino de Deus. Porém, nesta condução, nós temos um primeiro passo pela fé, pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie, porém, este caminho é de santidade, é um caminho de santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, durante este caminho, nós temos que conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus, obedecer a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós temos que dar frutos, nós temos que andar na luz, temos que andar na verdade, em amor. Essa é a condução de Cristo. Nós somos salvos pela fé e se morrermos um segundo depois estamos salvos. Mas se vivermos mais de um segundo, nós já temos um caminho, nós já temos uma obra a ser realizada. Nós já temos que andar no conhecimento, na revelação, na santificação, buscando glorificar a Deus através das nossas obras, das nossas atitudes. Então nós já estamos edificando uma casa espiritual. A partir da nossa vida com Cristo, é uma vida de trabalho, é a obra de Deus, é o reino de Deus, é servir a Deus, é realmente viver uma vida que agrada a Deus. Então essa é a vontade de Deus. Por isso aqui, Moisés recebe esta instrução que o leva a procurar dentre o povo homens capazes. Então, homens batizados com o Espírito Santo, com dons de sabedoria, de ciência, discernimento, tem que ser capacitado por Deus. Essa capacidade vem de dons, vem de talentos, vem da revelação, a ponto de ser retirado a porção do Espírito de Moisés e ser derramado sobre aqueles homens, para que eles também tivessem discernimento espiritual. Já é ali uma forma de estar anunciando o batismo com o Espírito Santo, quando uma porção, a parte do Espírito de Moisés, é derramada ali sobre os seus ajudantes. E Jesus também recebe, ao chegar no céu, esse dom do Espírito Santo e derrama sobre a igreja para ser a marca da ligação do povo de Deus, da igreja, com Cristo no céu. O penhor da herança. É o vínculo, é a certeza de que nós recebemos o que Cristo recebe no céu. Em primeiro lugar, o Espírito e depois todas as coisas a mais. E o Espírito vem então para nos conduzir, para nos tornar capazes. Procura dentre o povo homens capazes, homens capacitados por Deus, batizados com o Espírito Santo. Então aqui também é um modelo. Tanto foi na época de Moisés, quanto Cristo ali no Pentecostes, capacitando a igreja, capacitando os discípulos para a obra, a qual os discípulos, nós damos sequência. Mas para que nós possamos dar essa sequência correta, nós temos que ser capacitados, batizados pelo Espírito Santo. Foi isso que Jesus realizou ali no início da igreja, da história da igreja, no Pentecostes. E é isso que ele ainda quer realizar agora, pois Pedro diz que essa promessa é para todos os que forem chamados, em todos os tempos. É para nós hoje sermos capazes de conduzir a obra de Deus através do Espírito Santo que habita em nós e nos inspira, nos dirige, nos dá conhecimento das Escrituras, nos dá revelação. Tementes a Deus, é muito importante que esse apóstolo, esse discípulo, ele examina as Escrituras, ele ensina ao povo, ele dá sequência, por isso é um apóstolo. Ele vai após Cristo, ele é enviado após Cristo para dar prosseguimento ao seu trabalho. Tanto aqui de Moisés teve os seus apóstolos, seus ajudantes, como Cristo nos tem como apóstolos, como Pedro, Tiago, João, seus discípulos, seus apóstolos, que dão continuidade à sua obra. Então, que sejam tementes a Deus. A forma de sermos tementes a Deus é conhecendo a sua lei, o seu mandamento, o seu poder, a sua vontade. E aí nós temos este temor a Deus, a reverência,
este cuidado de realizar a obra de Deus como deve ser realizada. Realmente obedecendo a Deus, fazendo tudo o que Ele nos manda, como Cristo fez. Foi fiel até a morte de cruz. Então, tementes a Deus vai nos levar à obediência. Esse temor vai operar a sabedoria de Deus e vai nos dar essa força, essa necessidade de obedecermos a Deus, pois tememos a Deus. Temer com respeito, com reverência. Temer também está relacionado a conhecer muito bem. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós tememos a Deus, mais nós amamos a Deus, mais nós somos agradecidos a Deus. Então é importante conhecer a Deus, conhecer o seu poder, conhecer que a vida e a morte estão em suas mãos, que a nossa vida está nas mãos de Deus, nossa alma, nosso futuro, nosso presente, nosso caminho, tudo está nas mãos de Deus. Então nós temos que temer a Deus, esse poder tremendo de Deus. E que a cada manhã, a cada dia, nós venhamos a conhecer mais a Deus. Então nós vamos temer mais a Deus e vamos servi-lo, vamos obedecê-lo. Também conhecendo a Deus, vamos amá-lo, conhecer o seu cuidado, como Ele cuida de nós. Nosso Deus não dorme, Ele cuida, Ele vigia, Ele é o guarda de Israel. Ele guarda a nossa alma, a nossa entrada, a nossa saída, desde agora até o final. Então Ele deve ser temido, deve ser honrado, glorificado, adorado, amado acima de todas as coisas. Homens de verdade. Então, homens autênticos, homens de verdade, no sentido, realmente, homens que têm coragem, como Josué, que se esforçam para cumprir o seu trabalho. Aqui é relacionado ao ministério, pessoas, homens e mulheres, nesse sentido geral, que realmente cumprem o seu chamado, assumem a sua posição e são firmes, são corretos, são de verdade. O que ele tem para fazer, ele tem que servir a Deus, sou servo de Deus, eu tenho que pregar, eu tenho que amar, eu tenho que honrar a Deus, eu tenho que adorar a Deus, eu farei. Então, Josué foi um homem de verdade. Moisés foi um homem de verdade. Cristo é o modelo, ele é o filho do homem, aquele que obedece a Deus. É o homem correto, é o homem que anda no caminho do Senhor, que aborreçam a avareza. Então, é colocado aqui como algo essencial. Aborreçam, tenham ódio, rejeitem a avareza. Porque ele precisa honrar a Deus com a sua vida, ele precisa ter disponibilidade para investir o seu bem, a sua vida, o seu tempo na obra de Deus. Por isso, quando Cristo vê, em muitos momentos, pessoas vindo a ele, como aquele jovem de talento, também conhecido como um jovem rico, e Jesus disse, olha, você tem que abrir mão da avareza, porque a revelação que o sogro de Moisés recebeu e passou para ele é que os apóstolos de Moisés, os discípulos, não podem estar presos na avareza, porque a avareza vai impedir você de servir a Cristo, de seguir a Cristo. Se você pensar em primeiro lugar no dinheiro, na riqueza, deixar Jesus em segundo lugar, você não vai cumprir a obra. Você vai ficar preocupado de receber quanto que eu vou receber, e vai fechar a porta para abençoar as pessoas que precisam ser ajudadas. Então isso impede que a obra de Cristo, pura, perfeita, genuína, o ministério seja cumprido. O ministério ele é bem feito, é bem realizado por pessoas livres da avareza, pessoas que servem a Deus com desprendimento. Quando Jesus chama Pedro, chama ao seu irmão André, eles largam tudo, eles largam o seu trabalho, eles largam a rede e seguem. Esse é o modelo do ministério pastoral, do ministério apostólico. O apóstolo deixa a sua vida, deixa o seu trabalho e segue a Cristo. Ele vai ser sustentado, ele vai receber de Cristo, mesmo que seja pouco. Mas então ele não tem aquela avareza inicial que vai
prendê-lo, como no caso que nós estamos falando do jovem rico, que saiu triste e não pôde seguir a Cristo porque ele tinha muitas riquezas. E Jesus primeiro prova, pedindo que ele entregue todos os bens e venha então e siga Cristo. Na promessa, na expectativa, na fé, e venha viver da fé, pois Cristo vai cuidar de você. Então, a palavra de Deus, já aqui em Êxodo, nos indica que aqueles que vão realizar a obra de Deus precisam ser testados, precisam dar frutos, precisam dar sinais de que aborrecem a avareza. Nós também temos a parábola do rico e Lázaro, e o rico vai para o inferno. Então é difícil para o rico realizar a obra de Deus. Se ele precisa a qualquer custo manter a sua riqueza, ele é avarento, ele não vai servir ao pobre, ao necessitado, então ele não conseguirá realizar corretamente a obra de Deus. Nós podemos falar isso. A própria palavra de Deus diz que o amor à riqueza, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Isso nós acabamos de ler. Êxodo 18, que aqueles que seriam escolhidos para auxiliar a Moisés como seus discípulos, como apóstolos, como colaboradores, como ministros ali da obra realizada por Moisés, na liderança do povo, eles deveriam aborrecer, odiar, rejeitar a avareza. E Jesus também coloca que nós, hoje, seguindo a Cristo, o Messias, aquele que veio depois de Moisés, que é superior a Moisés, nós também precisamos amar ao próximo, ter disponibilidade. E Jesus até conta uma parábola respondendo quem é o seu próximo, respondendo a um judeu, a um fariseu, que ele pergunta quem é o meu próximo. E ele então conta aquela história, aquela parábola do samaritano que usa os seus bens, dá o que tem, ajuda, paga a hospedagem para o que havia caído na mão dos salteadores. Então ele não é avarento, ele é generoso, ele é misericordioso. E Jesus disse, vai e faz da mesma maneira. O samaritano cumpriu a lei de Deus, obedeceu a Deus, amou o próximo e não foi avarento. Da mesma forma também, Zaqueu recebe Jesus. Jesus diz a Zaqueu, hoje me convém ficar na sua casa. E a prova que Jesus dá, o sinal que Jesus dá, dizendo que entrou salvação naquela casa, é quando Zaqueu se dispõe, segundo o texto, a retribuir quadruplicadamente a quem ele tivesse defraudado e ainda dar metade dos seus bens aos pobres. Então ele não é avarento. Se ele não é avarento, ele pode ser um ministro de Cristo. Então entrou salvação naquela casa, entrou transformação, uma nova vida. Zaqueu vai seguir a Cristo, vai obedecer a Cristo, vai servir a Cristo com o que ele tem, com o seu melhor. E um desses sinais que Jesus destaca é o fim da avareza na vida de Zaqueu. Então veja aqui como Jesus nos levou, nos ensinou a buscá-lo, a buscar o seu entendimento aqui nos profetas, agora na lei onde nós estamos lendo, no segundo livro da lei, o livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 21. Nós aqui encontramos referência à vida de Cristo, a tantas coisas. Poderíamos aqui contar muitos outros exemplos, poderíamos citar outros exemplos do Novo Testamento e ver que este princípio de que aborreçam a avareza vem justamente da Torá, vem do livro da lei e é para nós hoje, é para a igreja, foi para Cristo, foi para Pedro, foi para João, foi para Tiago, também faz um grande estudo a respeito de não sermos avarentos. Então que nós possamos servir a Deus toda a liberdade, sermos batizados com o Espírito Santo e com essa palavra e mais a força do Espírito Santo, a letra não vai nos matar com a avareza que mata, mas vai nos vivificar com a unção, poder do Espírito Santo,
para que possamos fazer o bem, ajudar ao pobre, ao necessitado e usarmos o que Deus tem nos dado, Deus tem nos abençoado, usarmos sempre com alegria. Deus ama ao que dá com alegria, ao que ajuda o pobre, ajuda a obra de Deus, para que venha o reino de Deus nesta terra. Venha a nós o teu reino. Então, que também venha o reino de Deus através do nosso serviço, da nossa participação na mudança, na transformação do reino deste mundo, do mal, das trevas, da mentira, da violência, da falta de perdão, que venha o reino de Deus com amor, com justiça, com verdade. Vamos orar neste momento, orar pela sua vida, pela sua família. Vamos também orar por todas as famílias da terra, por todas as nações. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós clamamos com amor por esta vida, que ele receba a paz, a cura, a transformação na sua vida, que ele seja salvo, Senhor. Tenha um coração também, Pai, voltado para agraciar outras vezes, assim como ele tem recebido da tua graça, da tua bênção, que ele também seja abençoador, seja teu filho, tua filha, Senhor, de verdade, Senhor, andando na luz, andando na tua palavra, te seguindo e batizado com o Espírito Santo para ter força, autoridade, poder para cumprir essa palavra, para te obedecer, ó Deus. Abençoa todas as famílias da terra com salvação, com perdão, com cura, liberta do mal, liberta da guerra, da mentira, do opressor, daquele que veio para destruir as almas, veio destruir essa terra, mas que o Senhor dê vida, da vitória, da salvação, Senhor. Abençoa todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Nós oramos com amor em nome de Jesus o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.